A fazenda do meu avô ficava a uns 40 quilômetros da nossa cidade. E quase todos os fins de semana, eu, o papai e a mamãe íamos visitá-los. Eu adorava a fazenda. Além do carinho e afeto dos meus avós, tudo era encantador. A casa, os animais, as frutas, o riacho, a comida, tudo parecia perfeito. Porém, em 1977, quando eu tinha 7 anos, todo aquele encanto, toda aquela maravilha de lugar, mudou por culpa de um estranho poço de pedra tapada com uma chapa de ferro que existia bem nos fundos do quintal da casa. Segundo o vovô, nem ele ou o ex-dono da fazenda sabia quando ou quem o construiu. E que por décadas ou talvez centenas de anos permaneceu como estava, sem uso e tapado como se guardasse um horrível segredo. Que segredo, vovô? Perguntei. Sei não, meu filho. Certas coisas é melhor não saber, respondeu o vovô. E o senhor nunca pensou em abrir para ver se ainda tem água? Perguntei inocentemente. Não necessitamos de mais água, Nicholas, respondeu o vovô. Quanto mais o vovô falava ou evitava falar sobre o poço, mais eu ficava curioso. Ficava imaginando o que podia existir ali dentro de tão misterioso ou talvez assustador, que ninguém jamais teve a coragem ou a curiosidade suficiente para abri-lo e descobrir. E se for um tesouro, vovô? Perguntei. Que tesouro, menino? Respondeu o vovô, passando a mão na minha cabeça e sorrindo. Os meus pais não gostavam de tocar no assunto do poço. E sempre que eu falava alguma coisa ou fazia alguma pergunta, a ameaça da mamãe era sempre a mesma. Se te pego perto daquele poço, vai levar uma surra. Eu não conseguia entender como era possível que não existia uma só pessoa na fazenda interessada em saber por que aquele poço estava fechado daquela maneira e por tantos anos. Cada vez que olhava para o poço, eu ficava pensando e a curiosidade aumentando. Até que numa certa tarde, aproveitei que todos tiravam uma soneca depois do almoço e fui dar uma olhada de pertinho. Eu não conseguia ver nada. A única abertura que havia era um pequeno buraco bem no centro da tampa que não dava para alcançar e olhar. Depois de alguns minutos rodeando o poço, resolvi voltar para dentro da casa antes de ser descoberto pela mamãe. E quando comecei a afastar, ouvi uma estranha voz dizer: Olá. Por alguns segundos eu fiquei olhando ao meu redor, procurando quem havia falado. E como não vi ninguém, não pensei nada demais e saí. No dia seguinte, depois do almoço, eu peguei a lanterna do vovô e voltei ao poço pensando em encontrar uma maneira de subir na tampa e poder olhar pelo buraco. Porém, ao encostar na parede do poço, eu ouvi a mesma estranha voz do dia anterior dizer: Olá. Eu sabia que ia voltar. Depois de olhar ao redor e não ver ninguém, eu tive a certeza de que a voz só podia vir de dentro do poço. E com a ingenuidade de uma criança da minha idade, sem pensar que era impossível uma pessoa sobreviver naquelas condições, olhei para casa e, baixinho para que meus avós e meus pais não ouvissem, perguntei quem era e quem falava. A voz calou por alguns segundos e, ao invés de responder, perguntou qual era o meu nome. E eu respondi: Nicholas, que prazer falar com você. Faz tanto tempo que não falo com alguém, disse a voz. Já meio assustado por estar falando com um estranho que nem sequer via, perguntei: E por quê? Depois de alguns segundos calada, a voz respondeu: Porque fui empurrado aqui dentro e não consigo sair. Ainda sem compreender o que realmente acontecia ou com quem falava, voltei a perguntar: Por quê? A voz não respondeu e, depois de alguns segundos em silêncio, perguntou: Nicholas,
Você quer me ver? Eu respondi que não podia, pois não alcançava o buraco da tampa. Naquele instante, um estranho barulho começou, como se o dono da voz estivesse subindo pelas paredes do poço. Enquanto ele subia, eu comecei a pensar como podia ter sobrevivido tantos anos trancado naquele poço. E pouco a pouco fui compreendendo que aquilo, fosse o que fosse, não podia ser nada bom. Só podia ser algo mau. E o medo começou. Pensei em correr, afastar daquele poço e fugir daquilo que subia. Mas a curiosidade foi maior e continuei parado, olhando para a tampa, esperando o dono da voz aparecer. Eu estou subindo, Nicholas, disse a estranha voz, cada vez mais próxima. Apesar de não saber quem ou o que subia e do medo que sentia, continuei parado como se tivesse hipnotizado por aquela voz ou por aquilo. E pouco a pouco o barulho foi parando e bem devagar uma enorme e encurvada garra foi aparecendo no buraco. E eu descobri que o que estava dentro do poço não era uma pessoa. Não era um ser humano. Era algo aterrorizante e apavorante. Eu disparei na carreira em direção da casa, chorando e gritando a todo pulmão. Minutos mais tarde, depois de 2 chineladas da mamãe que doeram até na alma, eu contei o que havia ouvido e visto para os meus pais e avós. Infelizmente, eles não acreditaram. Para eles, tudo não passou de uma criação da minha fértil imaginação. Um castigo de Deus por não obedecer, acrescentou mamãe. Eu sabia que não era castigo de Deus. Eu tinha certeza e ainda tenho do que vi e ouvi. Que naquele poço existia algo além do que a imaginação de uma criança é capaz de criar ou inventar. Algo horripilante e perigoso que certamente merece estar preso. Depois daquele dia, eu perdi a graça de visitar os meus avós. Nunca mais tive coragem de sequer sair para o quintal. E para piorar, assim que chegava na fazenda, os pesadelos com a estranha voz e a garra começavam e só paravam quando saíamos. Hoje, a fazenda já não pertence à nossa família. Mas eu tenho quase certeza que o poço ainda existe. Abandonado, tapado e ocupado como sempre.